Olá para você que está ligado na programação do Sistema Norte de Comunicação. Eu sou Jonathan Vieira. É uma alegria poder contar com o seu carinho, com sua audiência aqui no Traduzindo, esse programa da TV O Norte e que está no ar toda terça-feira às 19h30, levando informação de qualidade para você, levando muito conhecimento, principalmente através de convidados que são grandes referências em suas áreas profissionais e que vêm nos ajudar a entender um pouco mais sobre a sua área profissional, sua formação, seu dia a dia, enfim, sua atuação profissional. Esse programa ele tem esse intuito de inspirar você, de fazer com que você compreenda mais, principalmente áreas que, na minha visão, são de grande relevância social. Então, fique ligado que daqui a pouco a gente volta com um tema bastante legal para você. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tratar de uma alimentação de qualidade, tratar do bem-estar do nosso corpo e mente através do que nós ingerimos, certamente é falar sobre a nutrição, essa ciência maravilhosa que certamente faz parte do nosso dia a dia. Seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular, seja para combater alergias, intolerâncias, ou até mesmo para suprir vitaminas do nosso corpo, é na ciência da nutrição que nós encontramos amparo e orientação. E no Traduzindo de hoje, nós temos aqui a honra de receber a nutricionista Flávia Santos para nos ajudar a traduzir essa área maravilhosa e essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o desenvolvimento da nossa saúde como um todo, de uma maneira que seja realmente muito significativa e que faça a gente se sentir bem acima de tudo. Doutora, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV O Norte, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, prazer é todo meu poder distribuir um pouco de informações aí para todos, né? Doutora, na verdade, o que eu queria já aqui começar entendendo, né, de sua parte, é um pouco do que é a nutrição hoje, enquanto uma área do conhecimento, enquanto uma ciência acadêmica. Se você puder falar um pouquinho já aqui para quem nos assiste na TV O Norte, sobre essa área de forma geral, eu só tenho a lhe agradecer. Eu falo que eu sou suspeita a falar sobre a nutrição, porque a nutrição transformou a minha vida. A minha história com a nutrição, ela começou de uma pré-diabetes, sabe? Uma pré-diabetes, e na hora que eu descobri essa pré-diabetes no exame de rotina, eu pensei, é a alimentação, e eu não quero trazer essa doença para a minha vida. Então, na busca para melhoria de vida, eu era uma pessoa que eu vivia indisposta, cansada, fadigada, porque eu vivia numa má alimentação, sem uma atividade física e só comendo doces. Eu era aquela pessoa viciada em açúcar, em massa, enfim. Chocolate, com certeza. Chocolate o tempo todo, porém, eu estava com baixo peso. Como assim, Flávia? Como é que você estava pré-diabética? As pessoas associam a diabetes à obesidade. E nem sempre. Tem muita gente que já está aí pré-diabética, está com diabetes, sendo magro, né? O falso magro. Então, a minha história começou daí. Então, procurei um nutricionista na época, comecei a mudar minha alimentação, seguir as orientações bem certinho. E eu costumo dizer que eu ressuscitei. Então, aquela mulher indisposta, aquela mulher que achava que tinha preguiça, e não era preguiça, era indisposição. Consumia açúcar o tempo todo. O tempo todo, doce. Na verdade, eu fazia 2 refeições no dia, por isso que eu estava com baixo peso, só que eram 2 refeições horríveis, de guloseimas, de doce, e eu adulta fazendo isso, né? Então, adquiri a doença, a pré-diabetes, e disse, eu preciso mudar o meu estilo de vida, sem nem ter noção, assim, o que seria de fato a nutrição. E daí em diante, eu transformei a minha vida, porque eu vivia, como eu falei, indisposta. Então, a partir daí, me nutrindo, me alimentando da forma correta, com orientação nutricional, que é extremamente importante, eu passei a amar viver, porque a minha vontade era sempre estar deitada. Chegava do trabalho, queria deitar. E, a partir daí, de ter me nutrido de forma correta, eu comecei a viver, eu comecei a ser feliz em vida. Tem muita gente que acha que tem depressão
possa ser que já esteja no estágio de depressão, mas pode ser também baixas vitaminas. E essas pessoas que estão com baixas vitaminas, ou seja, desnutridas, elas vão ter esses sinais e sintomas, que são parecidos com a depressão. Então, eu achei até que eu tivesse essa doença. Eu dizia, será que eu tenho essa doença? Eu só quero estar dormindo, eu só quero estar deitada. Sem energia alguma. Sem energia, sem disposição. Então, quando eu passei a fazer uma dieta, alimentação de qualidade, comecei a treinar, em 3 meses. Em 1 mês eu já tinha me transformado muito, mas em 3 meses eu me tornei uma pessoa muito mais disposta, uma pessoa fortalecida emocionalmente, porque eu falo que é a associação da alimentação. Se você para, Jonathan, se você para, Jonathan, para se cuidar, se você para diariamente você estar se dando amor, você fortalece a sua mente também. Cada vez que você está lá na academia e você está aumentando, será que eu consigo aumentar um pouquinho desse peso hoje? E você está com disposição para isso, você começa a entender que você é capaz daquilo ali. Então, a vontade de viver é outra, você tem disposição, você acorda feliz. Então, assim, eu, vivenciando tudo isso, me apaixonei pela nutrição. Então, basicamente, a gente pode dizer que a nutrição é essa ciência, essa área para conquistar esse bem-estar nutricional, essa alimentação saudável, sair desse local assim de se alimentar de uma forma que não é boa para o organismo e que causa esse monte de problemas aí que você foi trazendo. Exatamente. E assim, parem com aquela ideia que a nutrição são proibições, né? Tem aquela questão de muitas pessoas não buscarem um nutricionista com aquela ideia. A nutrição é terrível porque eu preciso abrir mão de tudo. E, de fato, Jonatas, você precisa se nutrir para que aqueles momentos que você queira comer um docinho, um chocolate, não te faça mal. Se você estiver bem nutrido, você nem vai querer exceder nessas questões. Tá? Então, a nutrição ela é uma ciência que ela não só vai te prevenir de doenças, como te trata de doenças e te dá vida. Então, assim, a nutrição é vida. Que bacana. É a primeira vez aqui que no programa eu recebo uma nutricionista e, assim, eu queria deixar assim, claro para as pessoas como é essa formação do nutricionista. Se puder falar um pouco sobre a sua formação, tanto onde estudou e como as disciplinas, assim, o que é que você vê no curso de nutrição. Eu acho que é bem bacana deixar isso traduzido para o pessoal em casa. Então, na nutrição, algumas pessoas já me disseram até que foram para a nutrição porque não tem cálculos. Na nutrição tem cálculo, na nutrição a gente estuda o corpo humano como um todo. Mais uma vez, que caldo seria cálculos esse? para a gente saber. Entendi. Cálculos para saber quanto você vai precisar colocar para aquele paciente, qual o peso dele, não é só o peso, massa magra, massa gorda, qual o protocolo que vai ser utilizado por ele. Então, na formação, período por período, nós estamos ali aprendendo sobre o corpo humano, aprendendo a cozinhar, aprendendo a calcular essas dietas. Então, assim, na formação em si, nós estudamos um pouco de tudo, mas eu sempre falo que o que foi que aconteceu comigo no momento que eu estava cursando, eu nunca só fiquei ali. No 4º período, eu já estava fazendo cursos de extensão, eu já estava tentando entender, porque no mercado de trabalho, que é muito concorrido, a gente sabe que a nutrição hoje está muito concorrida. Nós precisamos entender que temos que aprender e temos que estar ali na faculdade e aprendendo o básico, mas a gente precisa também ir em busca do além, né? Então, não só estudar o que está ali, galgar outros caminhos. Eu digo assim que eu não tive a sorte, mas eu tive um Deus que usou uma pessoa para dizer assim, Flávia, esse caminho aqui é o do futuro. E que caminho é esse? É o modular o intestino, é entender sobre hormônios, saber de fato interpretar os exames e não só na parte superficial, exames laboratoriais. Então, no 4º período em diante, eu já estava estudando tudo isso e eu já digo para vocês que estão aí pensando em nutrição, pensando em cursar nutrição, que não só se atenha à faculdade. Tenha como base e busque conhecimentos externos também. Qual foi o local onde você fez a sua formação? Estudei na FPB. Na FPB, tive certo. a oportunidade de ir para o UFPB, porém, na UFPB, o curso era integral. Sim. E como eu também trabalhava, então eu tive que realmente ficar na faculdade, na FPB. E, assim, no momento que eu estudei na FPB, ela era referência em nutrição. Que legal, que legal. E, doutora Flávia, então fale um pouquinho mais sobre
qual é hoje a sua especialidade nessa área da nutrição? Eu comecei focando muito na área esportiva, até que eu entendi que as pessoas precisam entender que, além do músculo, além dessa musculatura que a gente quer tanto ganhar, existe o intestino, existe uma mente, existe um ser humano por trás que, por mais que esteja ali, existe o público focado, né, que é o do esporte, e existe pessoas que estão doentes, a nível intestinal, a nível emocional, que elas precisam de um cuidado além daquele, coma isso e coma aquilo e vá treinar. Então, hoje, eu trabalho com mulheres, sou referência em saúde da mulher, e trabalho com modulação intestinal, tratando essa paciente de dentro para fora, atendo o público adulto, mas com foco e como referência nesse público que é o público feminino. Então, a mulher hoje, a nutrição para a mulher é basicamente assim a sua especialização. Isso mesmo. Que legal. E, doutora Flávia, como é que é o dia a dia de um nutricionista? Tenta contar para a gente assim, como é a atuação desse profissional. A parte mais linda, que eu falo sempre, a parte mais linda da nutrição é estar ali frente a frente com o paciente, explicando, fazendo entender que é possível. Mas o dia a dia do nutricionista vai muito além. O pós-consultório. Precisamos montar estratégias do paciente, nós precisamos estar respondendo dúvidas. Então, assim, o que vocês veem, o que a gente posta ali na rede social, no consultório, é muito lindo. Mas existem uns bastidores que é muito desgastante, que puxa muito da gente. Às vezes as pessoas não entendem. Eu costumo dizer que, como as pessoas se alimentam entre 3 e 6 vezes ao dia, elas vão lembrar do nutricionista 3 ou 6 vezes ao dia. E se essa pessoa está muito afetada emocionalmente, ela tem uma carência maior de estar querendo estar ali conversando. Só que não é só uma pessoa nem duas. É um WhatsApp que está ali recheado de mensagens. E, às vezes, eu acho que a parte mais difícil que eu posso falar da nutrição é esse pós-atendimento mesmo. Mas, em si, o curso é lindo, o consultório não é simples de manter, de tudo, mas é um trabalho muito gratificante, mas tem esses bastidores que demanda muito tempo e muita energia também. Nem todo mundo já foi até um nutricionista. Então, algumas pessoas devem ter, inclusive, algum tipo assim de preconceito, ou se não, assim, tem algum medo de ir lá e o nutricionista cortar tudo da alimentação. Então, tem esses estereótipos. Não é? Então, o que a senhora tem a dizer, né, sobre esse ponto? Foi ensinado às pessoas que fazer dieta é passar fome. Foi ensinado isso. Ou, antigamente, falava muito sobre o diet light. Na verdade, a indústria alimentícia entrando ali, né, querendo vender. Então, a ideia era que dieta era caro e que fazer dieta era passar fome. E, na verdade, a dieta é o que você come de forma saudável, nutritiva. É o que vem da natureza. Nós vamos alinhar na sua alimentação o que você gosta, não é o que você não gosta. E nós vamos ter ali aquelas que eu chamo de vamos fazer um combinado. O que você não gosta. São os acordos, os né? acordos, porque a questão é a seguinte, se precisa que, de fato, você se nutra daquilo e você não gosta, nós vamos tentar introduzir aos poucos, nós vamos tentando estratégias, mas eu sempre digo o seguinte, adulto precisa se comportar como adulto. E tem muito adulto se comportando como criança, querendo só doce, querendo só massa, e a parte mais complicadinha é essa daí, mas eu digo para vocês que não é tão difícil quanto vocês imaginam. A dieta tem que estar alinhada com os seus gostos, você precisa aderir à dieta, não adianta o nutricionista chegar e fazer como ele quer, tem que ser algo combinado. E, no final das contas, o que é que acontece? Eles olham para a dieta e eu vou poder comer um pão? Mas pão não engorda, não existe esse alimento, né? Que a gente vai chegar lá. Mas é isso, a dieta ela é a organização da sua rotina com os nutrientes que você precisa ingerir nas quantidades certas, exatamente para você não ficar com fome. Bacana. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, doutora Flávia, porque certamente o pessoal de casa ainda tem muito a entender e a aprender sobre essa área tão interessante que é a nutrição. Depois dos comerciais, nós voltamos com a nutricionista Flávia Santos. Fique ligado.
Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Saiba como assistir a programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges.
preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Traduzindo e hoje o tema é nutrição. E para falar sobre essa temática tão importante para nós, nada mais, nada menos do que uma grande referência nesse mundo profissional, que é a doutora Flávia Santos, que está aqui conosco. Doutora, a gente estava falando justamente sobre os desafios, né, das pessoas de chegarem até o consultório do nutricionista pela primeira vez, por causa dos estereótipos existentes a respeito do que é que ele vai passar, né? Às vezes a questão da dieta é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de estar frente a frente a um profissional. Mas como é que funciona? O paciente chega e vocês fazem qual tipo de avaliação? Ele sai dali já com a dieta? Existe um processo de acompanhamento? Tenta explicar agora como é realmente essa atuação do profissional em termos gerais, né, para ver se o pessoal que nunca foi acaba entendendo, né, como vai funcionar esse processo. Então, cada caso é muito único. Existe aquele paciente que ele já chega motivado, ele já treina, ele só quer lapidar um pouquinho, quer deixar os músculos mais evidentes, ele já está há um tempo treinando, enfim. Esse paciente eu digo que é o menos difícil, porque ele já está motivado. Então, olha, eu quero ficar assim, nós vamos lá e prescrevemos o que ele precisa e, de fato, esse paciente segue. E existe aquelas pessoas que nunca foram, aquelas pessoas que têm até têm um receio de chegar até um profissional, porque, enfim, por inúmeros fatores. Esse paciente é um paciente que a gente tem digamos que um olhar mais empático, né? Principalmente, por isso que eu trato muito com mulheres, principalmente com mulheres que são mães, esposas, trabalham fora, e elas não têm quase nunca tempo para elas, priorizam tudo menos elas. Então, já é outro caso de pacientes. Então, assim, ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida. Essa paciente é uma paciente que ela precisa de um tratamento mais aprofundado, normalmente a nível intestinal. Essa paciente é uma paciente que ela está com a mente cansada, em muitos casos. Ela precisa de um tratamento mais aprofundado. Então, cada caso é um caso. O que o nutricionista precisa é ser empático com cada um deles. E eu falo sempre que o nutricionista é o facilitador do processo. Então, nunca pense que vocês vão para um nutricionista para a gente dificultar o processo. Nós seremos, eu pelo menos sou a facilitadora do teu processo. Então, a gente vai facilitar para que, de fato, você alcance a sua melhor versão física, estética e essa qualidade de vida que tantos buscam. Quando procurar um nutricionista? Todas as pessoas, do bebê, desde a barriga da mamãe até a pessoa mais velha, em idade dessa vida, precisa de um nutricionista. Todas. Então, a todo momento, você precisa se nutrir. Seja para melhorar uma condição de saúde, seja para evitar uma doença. Seja para ficar com aquele corpo magrinho, seja para aumentar a massa muscular. Seja uma criança que precisa, de fato, já na infância, de uma nutrição. Seja uma mãe que está gestante, que precisa nutrir ao feto, ao bebê, e a ela mesma, né? Para não ter um problema com eclâmpsia, pré-eclâmpsia, enfim. Então, todas as pessoas precisam
agora procurar um nutricionista. E é um atendimento personalizado. Então, a senhora estava falando que cada caso é um caso. Então, eu imagino que para cada pessoa é uma dieta diferente? E isso, para cada pessoa, vai ser uma condição de dieta diferente, um protocolo diferente para aquele momento. Existe o início do processo, que você perguntou sobre o acompanhamento. O paciente vai ao consultório. Nós vamos fazer uma avaliação física na balança de bioimpedância para saber como é que está a composição corpórea. Nós vamos saber também, pelo adipômetro, quando é um paciente que já está um pouco mais magro, a gente consegue fazer a avaliação, que é um equipamento que mede a composição de gordura. A gente consegue saber qual o percentual de gordura desse paciente. Fazemos a avaliação na fita, fazemos fotos. Eu falo que a avaliação de foto é a melhor. Se eu te falar assim, você perdeu 2, 3 quilos e você vê isso em foto, então você vê de fato a diferença. O antes e o depois. O antes e o depois. Esse paciente vai ser avaliado em sinais e sintomas. Pós-Covid, não tem uma pessoa que não esteja precisando suplementar vitaminas. As pessoas já têm uma má alimentação e pós-Covid a necessidade de suplementar vitaminas e minerais aumentou muito. Então, essa paciente vai ser, esse paciente ou essa paciente vai ser ouvida em sinais e sintomas. Nós vamos entender se essa paciente está dormindo, esse paciente está dormindo, porque um sono de má qualidade afeta completamente a vida de uma pessoa. Então, nós vamos ver a qualidade do sono, como está o intestino, como está a mente daquela pessoa, como é o dia a dia, o que ela precisa, qual horário que ela sente mais fome, qual horário que ela sente menos fome. Então, tudo isso vai ser alinhado na consulta para que, de fato, ela consiga obter os resultados que busca. E a parte dos exercícios físicos, vocês também gerenciam isso de alguma maneira quando recebem os pacientes? Como é que funciona isso? Eu falo sempre assim, se você treina um exercício de força, por exemplo, como a musculação, você pode comer mais. Então, se você treina certinho, você pode comer um pouco mais. O intuito é que você treine. Flávio, o paciente consegue, por exemplo, emagrecer sem treino, consegue emagrecer sem treino. Mas o melhor emagrecimento é aquele que você ganha tecido muscular. Eu acho extremamente importante que vocês entendam que quanto mais tecido muscular vocês acabam ganhando, mais acelerado fica o metabolismo. Então, para quem quer ganhar músculo, precisa treinar. Para quem quer emagrecer, eu indico você a treinar. Até porque, quando vai perdendo toda aquela gordura, oxidando aquela gordura, se não tiver musculatura por baixo, para moldar o corpo, vai existir uma flacidez muito grande ali. Então, o treinamento físico, o que é que a gente faz? Induz, sim, o paciente a fazer esse treinamento físico. Alguns deles nunca pisaram em academia e têm aversão à academia. Então, a gente faz um combinado. Qual o exercício que você acha que você conseguiria fazer nesse momento? Uma caminhada. Vai te emagrecer, vai te ajudar a emagrecer como a musculação? Não. Mas comece com a caminhada. Comece com 30 minutinhos, com um vídeo do YouTube em casa. Comece brincando com seu filho, como se fosse um circuito, mas inicie hoje. E depois a gente vai aumentando os níveis. Que interessante. E quando nós pensamos nos seus pacientes, doutora, geralmente, quais os principais casos que eles trazem para você no seu consultório? Eu atendo muitos casos de pessoas que têm problemas com ansiedade, problemas com depressão, mulheres que pretendem engravidar. A má alimentação afeta diretamente na fertilidade. Então, mulheres que estão em busca de engravidar, mulheres que estão com obesidade. Flávia, só fala em mulheres, atende a homens também. Normalmente, os homens que eu atendo, eles conseguem obter um resultado muito mais rápido. Então, normalmente, os pacientes homens são em busca de hipertrofia. Flávia, você trabalha com esses homens? Trabalho e gosto muito de ver o resultado deles. Mas, como eu digo, é menos difícil. Eu acho que eu gosto um pouquinho do desafio. Então, trabalhar com esse público, quando eu falo assim, o público maior é o público feminino, é uma paciente que vai passar comigo 1 ano, tratando seus problemas até chegar ao nível estético que busca. 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do caso. Então, o paciente normalmente que me busca, ela está indisposta, ela está com problemas de constipação gravíssimo, ela está estufada porque come um alimento que está lhe trazendo esse problema. Então, nós vamos tratar estufamento, nós vamos tratar toda essa parte de indisposição, esses sintomas depressivos. E, com tudo isso,
elas vão conseguir o emagrecimento que tanto buscam. Então, assim, também não é um processo de um dia para a noite. É necessário realmente um tempo, alguns meses, até que os primeiros resultados possam ser percebidos, não é isso? Quando o paciente não faz nada e ele começa um processo, normalmente no primeiro mês o resultado vai ser extraordinário, quando ele segue a dieta pelo menos 80% dela e faz atividade física. Então, esse primeiro momento, ele dá um boom de resultados. Nos próximos meses, nós precisamos sim estar mudando as estratégias para que, de fato, ela consiga manter esse emagrecimento, ou seja, mesmo que seja um ganho de massa muscular. Então, é aquilo que eu falo. Até uma LipoLed, que custa R$50 mil, ninguém vai ter um resultado imediato, um resultado de um mês. Os médicos normalmente dão 6 meses a 1 ano para um resultado final. E custa R$50 mil e é uma cirurgia extremamente invasiva. Então, a alimentação de qualidade... E tem uma questão também. A paciente, às vezes, é emagrecida, mas a mentalidade dela não emagrece. Já no caso da nutrição, o paciente precisa entender que é um processo, é uma subidinha na escada, mês a mês, ela vai estar lá trabalhando a mentalidade dela quanto ao alimento, até porque o alimento vai fazer parte da vida dela por toda a vida, então ela precisa saber se comportar quanto ao alimento. Ela vai emagrecer a médio e longo prazo, porém, é um emagrecimento para a vida. Ela emagreceu, ela não foi emagrecida. Que interessante. Então, a mentalidade precisa emagrecer nesse processo também, não só o corpo físico. Exatamente. Trabalho muito isso em consultório. Vamos mudar a nossa mente, vamos fortalecer a mente, porque a mente fortalecida, quanto ao que aonde você quer chegar, o resultado acontece. Não adianta ter uma dieta, não adianta se matricular na academia. De fato, você precisa estar com a mentalidade fortalecida para que o resultado aconteça. Que bacana, estamos conversando com a nutricionista Flávia Santos. Ela vem dando um show aqui, explicando como é que funciona esse mundo tão relevante que é o mundo da nutrição. Daqui a pouquinho a gente fala mais com ela. Até já. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Saiba como assistir à programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 MB e 1 GB.
Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Estamos de volta e esse é o terceiro bloco do Traduzindo. Hoje a nossa temática principal aqui é a ciência da nutrição. Estamos conversando com a nutricionista Flávia Santos, que vem aqui desmistificando vários assuntos relacionados a essa área. Eu já entendi que dieta não é um bicho de 7 cabeças e que é totalmente possível e ela é especializada de acordo com cada pessoa, né, que procura o profissional nutricionista. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Pois é, e aí nesse mundo aqui da nutrição, a gente sabe que existem vários desafios, né? Desafios para os pacientes, desafios para os profissionais, certamente. Mas o que é que a senhora diria que mais acontece assim
com as pessoas que procuram um nutricionista, que começam uma dieta e que, de alguma maneira, param? Porque isso já aconteceu comigo, doutora, né? Eu já comecei dieta, já parei, né? Então, assim, pode ser uma questão de foco, pode ser também, imagino eu, que a questão da vida, que às vezes é muito intensa e a pessoa acaba se desconcentrando. Mas por que isso acontece, geralmente? Eu falo sempre que nós estamos habituados a fazer dessa forma. E nós buscamos um profissional e agora nós precisamos organizar para esta forma. Acordamos e já automaticamente a gente já quer fazer o que estávamos habituados. E eu digo sempre que a mudança de hábitos, esse momento de dizer assim, eu agora quero fazer uma dieta, eu procurei um profissional e eu quero chegar até o final, precisa entender que os hábitos antigos eles precisam ser esquecidos para a gente dar espaço aos hábitos novos. Só que o que é que acontece? Na primeira semana eu fui para o nutricionista, estou extremamente motivada, levei uma injeção de ânimo lá com ela e vai dar tudo certo. Primeira semana, ótimo. Na segunda semana você já começa a querer, desandar um pouco, os obstáculos surgem, as pessoas precisam entender que na vida de todo mundo vão existir os obstáculos. Até com aquelas pessoas que vocês veem com a estética perfeita, hoje aparentemente, né, a estética perfeita na sua visão, porque não existia essa questão de estética perfeita. Mas assim, aquele corpo que você almeja, aquela pessoa conseguiu. Entenda que aquela pessoa também passou pelo processo, aquela pessoa também quis desistir, aquela pessoa também passou por um período, uma mulher, por exemplo, um período menstrual e desistiu. Aconteceu alguma situação que te desanimou um pouco. E o que é que precisa ser feito? Entender onde você quer chegar. Se eu entendo onde eu quero chegar. Por exemplo, na minha profissão de nutricionista, surgiram obstáculos. A cada semestre eu tinha provas para fazer, em qualquer área é dessa forma. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo de uma prova, eu teria chegado a alcançar o diploma? Eu estaria aqui hoje conversando com vocês? Não. Na mudança de hábitos, na nutrição, na questão de dizer assim, eu quero transformar, de fato, a minha estética, a minha mente e minha vida, eu preciso entender que vão existir os obstáculos. E insistir no processo. Fazer o que eu quero é fácil. Fazer o que precisa ser feito é o que complica. Então, naquele dia que você não acordou muito bem, Jonathan, mas tu tem um compromisso de trabalho às 5 da manhã e está chovendo, você diz assim, eu não vou não porque está chovendo? Não, a gente não fala assim. Você vai lá e faz. Então, vocês têm que pegar a mudança de hábitos como uma responsabilidade também com você. É um ato de amor próprio. Eu acho que o maior ato de amor próprio é você dizer assim, dia após dia, eu vou me escolher. Eu vou me amar ao me nutrir. E naquele dia que você não quiser fazer ou não conseguir fazer 100%, faça 50%, faça 70%. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não consegui fazer hoje, eu vou fazer mais não. Não, errou em uma alimentação, inicia na outra, volta ao foco, insiste no processo que vai se tornando disciplina. Vou dizer uma coisa para vocês, um segredo. Eu estava sem treinar constantemente há 2 anos, colocando o trabalho à frente, colocando tudo à frente e me deixando de lado. Ia para a academia 1, 2 vezes, não ia mais. Até o momento que eu olhei assim e disse, não, eu estou escolhendo a todos e esquecendo de mim. Então, a partir de hoje, a partir de segunda-feira, que é a segunda-feira, né? Sempre a segunda-feira. Sempre a segunda-feira. A partir da segunda-feira já era um sábado. Eu não paro mais de me cuidar. Então, insisti no processo. Então, eu digo sempre, vá para o treino, não falte um dia. Quando você começa a ir uma vez ou outra, tua mente vai entender que só precisa ir uma vez ou outra. Quando você insiste em ir todos os dias, tua mente vai entender e você vai ficar um dia antes já dizendo que horas vai ser meu treino amanhã. E quanto à questão da alimentação, não tenha em casa o que você não deve comer, por exemplo. Essa é uma ótima estratégia. Não tem em casa. Desinstale o iFood, por exemplo. Desinstale um aplicativo de comida. Deixe de seguir nas redes sociais. Não fiquem com raiva de mim, as lanchonetes, aí, os pontos, mas deixa de seguir, porque é estratégico, Jonathan. Nesse momento que você está com fome, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, eles postarem coisas que vão aguçar a sua vontade. Eu acredito que principalmente nesse momento de uma reeducação alimentar. Se você está ali iniciando, no caso, uma dieta, se você procurou nutricionista e quer realmente uma diferença para a sua vida,
essas estratégias, elas realmente têm um efeito positivo, não é isso? Isso, e é pela questão, não é que você não possa comer uma fatia de torta de chocolate, a questão do desapego, porque quando você passa 1 ou 2 meses sem ingerir aqueles alimentos, você desapega deles. Se você insiste na alimentação saudável, teu paladar e tua mente vai ficar fortalecida quanto aquilo. E quando você vai comer aquele alimento que você ama de paixão, ele não vai estar mais com o mesmo sabor. Então, você precisa determinar o que você quer. Inicialmente, determine, eu quero, porque vale muito a pena. Qualidade de vida não tem preço. Doutora, por que as pessoas dizem que nós somos o que nós comemos? Eu já acrescento dizendo que somos o que nós absorvemos. Se nós comermos saudável, de forma saudável, e não tiver o intestino saudável para absorver, a gente acaba não tendo um resultado tão bom. Mas quando fala sobre a gente é o que a gente come, se eu estou comendo só alimentos ruins, eu vou ter o corpo, a mente e o intestino ruim. Não tem como eu plantar uva e colher, ou melhor, plantar coxinha e colher uva, ou plantar uva e colher coxinha. Então, a gente é o que come por conta disso. Entendi. Então, basicamente, a gente tem que pensar também em como a gente absorve os nutrientes. Então, não é só relacionando a parte do que a gente come, sim como a gente absorve esses nutrientes. Pode falar mais sobre isso? Então, o intestino é um dos órgãos que ele precisa ser muito colocado como evidência. O intestino, ele é o segundo cérebro. Não sei se você já ouviu isso. Já Existe ouvi. até uma ligação. Eu dou sempre aquele exemplo. Quando você come algo que te faz mal, você fica sorridente, está lá, o intestino não está legal, e você está lá sorrindo. O que a gente faz, Jonathan? A gente já fecha, né, se fecha assim e fica mal. O intestino é interligado ao cérebro. Quanto mais eu oferto industrializados, cheio de as químicas, os alimentos que não são saudáveis, eu estou afetando cada vez mais meu intestino. O intestino, ele inflamado, ele não vai absorver bem os nutrientes. Ele vai fazer você ter doenças autoimunes. Está totalmente relacionada. As doenças autoimunes estão totalmente relacionadas com a questão intestinal. É no intestino que nós produzimos mais de 90% da serotonina. E o que é a serotonina? É quem dita o nosso humor. É um neurotransmissor que fala assim, ó, você está feliz, você está saciado, você está feliz. Então, quando eu estou comendo de forma errada, na minha constância, eu afeto a produção de serotonina, isso vai me deixar mais ansioso, vai me deixar mais estressado. Eu vou querer compensar, é um mecanismo natural do corpo, querer compensar. E essa compensação nunca vai ser com salada, vai ser sempre com glicose, com açúcar, com doce. E isso vai criando um ciclo vicioso. Eu como mais açúcar para compensar, afeto mais meu intestino. É como qualquer outro vício. Como qualquer outro vício. Então, não dizer para vocês que é muito fácil seguir uma alimentação de qualidade no início. Mas não tem nada fácil. Estar constipado, por exemplo, durante 2, 3, 4 dias não é fácil. Ter uma diarreia, não é fácil. Sentir dor não é fácil. Não dormir não é fácil. Acordar indisposto não é fácil. Então, se eu te digo que insistindo no processo, você vai dormir melhor, acordar mais disposto, libido sexual. Quantos casais estão aí, famílias sendo destruídas? Claro que isso não é tudo, mas conta muito. Por conta de baixa ingestão de nutrientes. Quando ingere, ainda o intestino está inflamado, as pessoas estão cada vez mais indispostas, libido lá embaixo, impaciência. Então, olha como afeta tudo na vida. Teu trabalho, como é que você vai estar no trabalho com esse intestino não funcionando bem, não absorvendo bem? Irritado, estressado. Então, não tem como eu não achar essa ciência linda. Não tem como não dizer para vocês que vocês precisam hoje de um profissional. Não tem como dizer para vocês que é tão difícil, porque difícil é viver tudo isso. E eu acredito assim que na nossa cultura, aqui no Brasil, eu já viajei para alguns lugares do mundo e vejo a diferença da cultura de alimentação das pessoas. Em alguns países, realmente, as pessoas se preocupam muito mais com o que elas ingerem. E eu vejo assim que aqui ainda as pessoas elas não prestam muito atenção no que elas estão ingerindo. E na quantidade de alimento, nem no porquê aquele alimento vai trazer algum tipo de
benefício. Isso também é uma concepção sua de que ainda o brasileiro está muito afastado desse conhecimento da alimentação que ele ingere? Eu tenho sentido que as pessoas estão vivendo como se não houvesse o amanhã, mas o amanhã, ele acontece. Então, e a questão do fato também de não precisar não comer, Jonathan, eles não precisam não comer algo que goste, que não seja nutritivo. Mas, na constância, precisa se preocupar, sim, com se nutrir. E se nutrir seria o quê? Eu comer mais proteína, comer mais ovos, comer mais carne, comer mais frango, na quantidade certa. Eu ingerir frutas e verduras no meu dia a dia, para que eu possa comer uma coxinha, um salgado e um doce de vez em quando. Meu final de semana. Não é um final de semana, Jonathan. É isso que as pessoas estão assim, vivendo como se realmente não houvesse o amanhã. É você chegar e dizer assim, olha, eu passei a minha semana inteira me nutrindo, vou continuar me nutrindo hoje no sábado, mas o meu jantar vai ser um hambúrguer, que eu vou ali numa lanchonete ou num restaurante com meus amigos. Eu vou segurar um pouco a ingestão de álcool, porque eu estou numa mudança de hábitos. Então, eu estou fazendo tudo bem certinho, eu vou passar o dia bebendo álcool, eu não vou me alimentar bem. Então, não é você se privar do que você gosta, mas nutrindo o seu corpo, eu como de tudo. Eu como uma coxinha, eu como uma fatia de bolo, eu como de tudo, mas eu estou bem nutrida, então esse açúcar ele não vai ser excesso. Eu já não faço a ingestão de açúcares e, nesse momento que eu quero comer algo diferente, eu como. Então, se nutram para que vocês tenham essa vantagem de poder comer algo e que não vai adoecer vocês. Quais são as principais tendências da área de nutrição? A senhora falou sobre essa questão da absorção dos nutrientes, que eu achei algo incrível. Na verdade, foi a primeira vez assim que eu escutei essa questão relacionada ao intestino, essa questão realmente da absorção do intestino como segundo cérebro. Você diria que é uma tendência pensar na nutrição dessa maneira? E existem outras tendências no mercado? A dieta e a nutrição é algo muito básico. Eu digo sempre assim, o que vem da natureza é o que você precisa ingerir. O que vem do homem, você pode ingerir em quantidade diminuída. Então, Deus deixou tudo aí perfeitamente para todos, né, para a gente só descascar, em muitos casos, né, de alimentos, e nós estamos fazendo o quê? Desembalando. Nós estamos dando mais credibilidade ao que o homem criou, do que ao alimento que está naturais, disponível aí na natureza. Então, isso, eu digo sempre que os industrializados, eles têm aditivos químicos que nós nem conseguimos dizer o nome. Imagina o nosso corpo metabolizar. Imagina o fígado, o nosso intestino metabolizar tudo isso. Então, assim, a gente precisa, sim, se atentar ao intestino, pelo que eu falei. O intestino está interligado ao cérebro. Pessoas, você via tantos casos de depressão e ansiedade há alguns anos atrás? Não. Você via tantos casos de câncer? Também não. Vocês viam tantos casos de crianças autistas nascendo com autismo? Está tudo relacionado ao estilo de vida de ambos. Então, falando de tendência, é realmente, de fato, você se nutrir do que vem da natureza, que hoje, infelizmente, ainda existe a questão de excesso de agrotóxicos e tudo, porém, ainda assim, é a melhor opção comparado a um industrializado. Qual a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutrólogo é um médico. Eu costumo dizer que o nutricionista é quem precisa indicar o nutrólogo. O paciente vem para o nutricionista e, avaliando o caso, se esse paciente precisa fazer o uso de algum medicamento, que, no caso, drogas, nós não podemos prescrever, mas nós podemos prescrever vitaminas, minerais. Então, normalmente, o caminho deveria ser vir ao nutricionista. O nutricionista vai prescrever tua alimentação. Só que existem casos de pessoas que têm ansiedade, têm depressão e precisam do uso de do medicamento. Então, nós iremos fazer a indicação do médico para que associe a nutrição para que esse paciente, de fato, tenha resultados. É importante entender que, se o paciente adere à dieta, e esse é o nosso papel, fazer com que esse paciente venha aderir à dieta, esse paciente dificilmente vai precisar fazer uso de medicamentos. Eu tenho inúmeros casos, e fico muito feliz de dizer isso, de pacientes que tomavam 12 comprimidos por dia, e hoje faz uso de 1 ou 2.
Então, quanto menos medicamentos, mais saudável esse paciente é. Agora, existe a questão de otimizar o resultado. Tem pacientes que precisam de hormônios, tem pacientes que precisam de um ansiolítico, então a gente precisa associar. Mas o importante é que você venha primeiro ao nutricionista para ele poder te indicar o médico que vai auxiliar no processo. E o mais bacana é que é um acompanhamento completo. Acompanhamento porque multidisciplinar. tem toda essa questão das atividades físicas que são potencializadas a partir da saída ao nutricionista, porque tem aquele incentivo e toda essa explicação de que com a atividade física os resultados eles vêm de uma maneira mais rápida. Tem essa questão também de observar se o paciente precisa de algum tipo de tratamento, tratamento medicamentoso ou algo assim. E o próprio acompanhamento do nutricionista em relação aos resultados que vêm sendo obtidos, né? Vocês, no caso, registram todos esses resultados, esse avanço, esse passo a passo, através de algum procedimento, através de alguma metodologia? Sim, sim. É importante esse trabalho multidisciplinar. E eu digo que o casamento perfeito é nutricionista, médico, o personal trainer, profissional da educação física e o psicólogo. É o casamento perfeito aí para o processo de fato acontecer. Fazemos sim esse acompanhamento. Existe um comparativo que é colocado numa telinha de TV assim aqui no consultório e eu mostro para elas o resultado e assim a felicidade de ver o resultado acontecendo, né? Principalmente as fotos, né? Principalmente as fotos. O comparativo das fotos é o melhor. E tem também a questão dos sinais e sintomas. É outra questão que eu digo que resultado não é só o peso que você perdeu, é a vida que você ganhou. Aquela paciente que não dormia, chega... Tem paciente, Jonathan, que não tinha... no período menstrual, passava 2 dias de cama, ela precisava de atestado médico para não trabalhar. Porque, de fato, enxaqueca, muitas dores pélvicas. E no primeiro mês de tratamento, o paciente chegar a mandar mensagem, mandar áudio, dizendo assim... Eu não senti essas dores esse mês, eu não estou com enxaqueca, eu não estou... a nutrição, ela transforma vidas. Existem alimentos, inclusive, que têm um potencial inflamatório maior do que outros, não é, doutora? Isso. Eu digo que sempre que todas as pessoas deveriam ingerir alimentos não inflamatórios. E quais são esses alimentos inflamatórios? Os industrializados. As pessoas elas acordam, aí já vão para biscoito, bolachas, não se preocupam em ingerir uma fruta, não acrescentam uma proteína ali, um ovo. Na correria do dia a dia, pega uma fatia de bolo, ou então come na rua. Já começou o dia com alimento inflamatório. Eu percebo que no almoço eles têm um cuidado maior. Arroz, feijão, um arroz e um feijão e a carne, que é o que de fato precisa ser ingerido também, e é o que tem na dieta, é o que vai ter na dieta do almoço desse paciente, desse cliente normalmente. Mas à tarde começa de novo no trabalho, aqueles biscoitinhos, no intervalo. Entendam que quando vocês se nutrem bem, vocês não vão ter essa fome que não passa. As fontes de proteína, elas dão a saciedade por mais tempo. Os farináceos, o corpo digere rápido e você vai querer comer mais. Então, tudo que é a base de farinha, você vai sentir fome logo, porque vai esvaziar do seu estômago logo. E pelo que eu entendi, não tem os nutrientes necessários para um bom equilíbrio do corpo. Só vai ser excesso de glicose que vai se transformar em gordura, que vai ser estocada no seu fígado, que é bom até atentar-se para isso. Tem muita gente aí com gordura no fígado, por conta de excesso de carboidratos, de massas, de refrigerantes, enfim. Então, assim, a dieta anti-inflamatória é a gente limpar, de fato, os industrializados, organizar para que esse paciente se nutra bem e ele, de fato, fazer. É importante também que existem casos que... Existem muitos casos onde tem pessoas que têm um problema com alimentos saudáveis. Existem alimentos que são saudáveis, é um ponto a se atentar. Porque tem pessoas que dizem assim, Flávia, mas eu já estou fazendo dieta e eu estou sentindo desconforto, eu estou estufada. Existem alimentos que eles têm um teor fermentativo maior, mesmo sendo saudável. Então, tem organismos que não toleram. Por exemplo, o cuscuz, tem pessoas que não toleram. E o cuscuzinho, quem não ama na dieta? O feijão. Tem muitas pessoas com muita flatulência após o almoço por conta do feijão. Então, não é que seja um alimento inflamatório, mas dependendo do nível que o seu corpo vai tolerar ou não, ele acaba sendo não benéfico para você naquele período. Então, uma vez, cada caso é um caso. Mais uma vez, cada caso é um caso. Então, por isso que precisa de um profissional, para a gente avaliar de forma única e tratar para que você não sinta esses desconfortos.
Que bacana. Esse momento aqui está sendo muito esclarecedor, doutora Flávia. Agradeço bastante assim, por essa sua participação aqui no Traduzindo. A gente já está chegando aos momentos finais do nosso programa, passa bem rápido, mas tenha certeza que vou adorar tê-la aqui em outros momentos para que a gente possa discutir e aprofundar muito mais essa área tão brilhante e essencial que é a área da nutrição. Mas eu queria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que nos assistem em casa e falasse até para aquelas pessoas que estão pensando em fazer o curso de nutrição ou procurar um nutricionista sobre a importância, de forma geral, dessa área. Se puder deixar esse recadinho, a gente agradece. Para quem está querendo estudar, abrace a nutrição. Entenda que você é nutricionista. Eu me dito nutricionista desde o primeiro dia de aula. Faça o que você vai ensinar. Eu digo, faça o que eu digo e faça o que eu faço. É importante que você, que quer ir à área da nutrição, vivencie a nutrição de fato. E para quem está em busca aí de um profissional, ou será que eu realmente preciso? Dá uma chance para a nutrição te mostrar o poder dela. Não é Flávia que está falando, não. É a ciência. Então, dá uma chance para a nutrição. Esse problema que você está tendo aí, sei lá, de baixa libido, de indisposição, teu cabelo está caindo, tu não está conseguindo engravidar, busca um profissional da nutrição. Você aí está treinando, tem tantas pessoas, Jonathan, que treina, não sai do canto. Você está precisando da nutrição. Então, busque um profissional o quanto antes, que você não vai se arrepender, não, isso eu tenho certeza. Qual é o seu Instagram e onde é a sua clínica, doutora? Pode deixar aqui. Eu atendo em João Pessoa, minha clínica principal, meu consultório principal aqui no Outplex Business, na subida do Altiplano, não tem errada. Eu atendo aqui nas terças até os sábados. E meu Instagram é Nutri_Flávia Santos. Vocês vão ver um pouquinho de tudo lá. E atendo também, não sei se vai, mas eu atendo também uma vez na semana na cidade de Mamanguape. Que legal. Então essa foi a doutora Flávia Santos. Ela hoje esteve aqui falando sobre a nutrição. Eu, mais uma vez, me faço muito agradecido, doutora, por essa sua presença aqui nos estúdios da TV O Norte. Foi uma satisfação conhecê-la e muito mais poder ter essa sua ajuda para traduzir esse mundo que é o mundo da ciência da nutrição. Esse foi o Traduzindo de hoje, minha gente, o Traduzindo dessa semana. Na semana que vem eu volto com mais informação de qualidade e muito conhecimento para você. Agradeço por demais por essa audiência linda e até semana que vem.